Olá, pessoas do segundo ano, tudo bem com vocês? Olha, esses cabelinhos que começam a crescer, eles ficam fora do lugar de vocês também, bedidas e bedidos, os meus ficam. Me irrita. Cabelinho novo, a gente chama, né? Ainda bem que tá crescendo, pra gente não ficar sem cabelos, né? Pessoas, na semana passada a gente deu o start para a redação, para a dissertação, né, galerinha? Então, a gente vai por partes, eu já falei pra vocês. Então, hoje a gente vai trabalhar um temazinho que eu acho bem bacana a gente falar sobre, porque assim, né? Como eu digo pra vocês, a gente tem que ter o repertório sociocultural pra colocar. A gente já começa o texto colocando alguma coisa, né, gente? Tem que colocar ali, mostrar pro corretor que você fala. Pá! É metralhadora como metralhadora de informação. Metralhadora num bom sentido, né, gente? Você vai ali colocar um monte de coisa. Então, nada mais justo do que falar também sobre alguns temas aqui, tá, gente? E eu vou começar falando sobre esse aqui. É uma coisa bastante abrangente, né? Qual o valor da vida? A gente vai começar meio down, né? Porque a gente sabe que existe muitas coisas. Quando a gente fala o valor da vida, né? Vamos pensar aqui comigo. O valor da vida, ele tem valor? Será que tem nessa sociedade que a gente vive? Será que as pessoas são tratadas diferentes umas das outras? Será se? Faça essas perguntinhas aí. Será se são tratadas? Será que a cor da pele interfere muito? Né? Será se? Será que sim? Será se não? Gente, estou fazendo aqui bem irônica com vocês, porque vocês sabem que essas perguntinhas elas já são respondidas aí, né? Pelo número de algumas coisas que acontecem, não é? Com mais ou menos tipo de gente. Então, só que ela vai começar assim, meio assim, mas vai terminar bem. Vocês vão ver que vai terminar bem, tá? Então, vamos primeiro vou mostrar para vocês aqui, ó, 3 casos. Um desse primeiro menininho aqui, ó, João Pedro, não sei se vocês se lembram dele, né? Ele tinha 14 anos e foi morto a tiros dentro da sua casa em São Paulo. Então ele estava fazendo a quarentena dele, a polícia foi lá, né, uma troca de tiros, né, e baleou o João Pedro de apenas 14 anos dentro da casa dele, né, na região metropolitana do Rio, durante uma operação, então, contra o tráfico, né, de drogas das polícias civil e federal, na última segunda-feira, já faz um tempinho, né, foi no dia 18 isso. Então, João Pedro estava ali na casa dele, quietinho, né, e aí esse caso ficou bastante, repercutiu bastante, porque levaram o corpo dele, né, e não sabiam, a família não sabia dele, né? Onde é que ele estava, levaram o menino baleado e depois o pai e a mãe encontraram ele no IML, né? O corpo dele estava no IML, certo? Então, qual é o valor da vida desse menininho, será, né? Para você, qual é o valor da vida desse menininho que foi embora tão cedo para os pais? Qual é o valor da vida dele? Será que tem valor para alguém? Ou será que tem para mais alguém? Será que ele não tem valor? Questionamentos aqui. Essa linda, Agatha Félix, tá, gente? Estava voltando para casa de Kombi com sua mãe quando foi baleada na fazendinha também no Rio, né? Moradores dizem que não havia confronto e o policial efetuou o disparo. A polícia nega isso que aconteceu, nega essa acusação aqui, né? Então a menina tinha 8 anos, também foi baleada, né, gente? Também foi morta com apenas 8 anos, voltando para casa com a sua mãe, tá? O próximo caso aqui, tem mais e muitos, tá, gente? Mas aqui eu só escolhi 3 pra gente falar um pouquinho. Esse menino aqui, Marcos Vinícius, foi erro da polícia. Esse aqui é um pouquinho mais antigo, talvez vocês não se lembrem. Como eles não viram o uniforme escolar, uma mochila abóbora, eles viram meu filho e mesmo assim atiraram. Lamenta José Gerson da Silva, pai do adolescente Marcos Vinícius da Silva, morto após ser baleado na barriga no Complexo da Maré, Zona Norte, no Rio. Então ele estava indo para a escola, ele estava com uma mochila abóbora, com uniforme, e o pai faz esse questionamento. Como eles não viram o uniforme da escola e uma mochila abóbora? Eles viram e mesmo assim atiraram no meu filho. Então, é outro menino que também morreu baleado no Rio de Janeiro. E só esse ano, esses 3, tá, gente? Teve mais. E aí tem uma foto muito, muito, muito pesada aqui, a próxima, que é a mãe do Marcos Vinícius
com a camisetinha dele baleada. Isso aqui, ela estava, se não me engano, na na Câmara dos Deputados, tá? Ali fazendo a sua, como que eu posso dizer? Tendo a sua incredulidade, né? Assim, como é que uma mãe, como é que uma pessoas, né, dessas três vítimas, todas elas foram pela polícia, todas elas tinham o mesmo condição social, elas tinham a mesma cor da pele. Será que é coincidência? Será que o valor da vida dessas pessoas, elas são diferentes das outras pessoas? Será que o poder aquisitivo mostra que você é mais ou menos, que a sua vida tem ou não valor? São questionamentos que a gente abre, né, de acordo com tudo que a gente vê, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente assiste na televisão, né? Ou pela internet, enfim. Qual é, então, o valor da vida dessas pessoas? Elas significam muito para o Estado? Elas significam muito para um país? Elas significam muito para a família? Todos esses questionamentos aqui é legal a gente falar um pouquinho, tá? Então, começamos com esses três exemplos, são muito mais, tá? Mas trouxe esses três aqui para vocês. Essa aqui talvez vocês saibam, vocês viram, faz pouco tempo também que aconteceu, né? Por conta do coronavírus, não pode estar tendo aglomerações, a gente sabe, mas a galera tá se aglomerando assim, né? Na Fontes, e a pandemia que lute. Eu até vi uma legenda esses dias no Twitter que eu quase tive um troço. Não sei se vocês sabem o que é, mas é bem no interior de São Paulo isso. Eu quase tive um treco, talvez vocês entendam. Tava lá, todo mundo vestido de festa junina, e amigas pra lá, amigas pra cá, e a pandemia que lute. Aí eu falei, nossa, a pandemia que lute, e mais de 70 mil pessoas, milhões não, mais de 70 mil pessoas que já morreram no Brasil pelo coronavírus, né? Mas a pandemia que lute. E a sua responsabilidade? Qual é o valor da vida dessas pessoas que morreram? A sua vale mais do que daquelas pessoas? Você sair da quarentena e ir para qualquer lugar que tenha aglomerações, você acha que a sua vida vale mais do que das outras pessoas? Você acha isso, né? Não tô falando de você, tô falando no geral, né, gente? No geral. Então aqui eu vou abrir com vocês aqui o vídeo pra gente ficar nervoso junto, porque eu acho assim, ó, eu vou ficar ver nervosa e vocês também vão ficar nervosers. Ó, aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, dar um play aqui. Vai falar com o seu chefe, não? A gente paga você, filho. Os fiscais dizem que este bar não seguiu regras de higiene e distanciamento. E este homem, que se identificou como cliente, decidiu tirar satisfação. Olha só, Triana, eu quero saber como você mediu as pessoas. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. As pessoas foram extremamente agressivas, foram arredias. Mais uma vez, nossa equipe foi ameaçada. Nós estamos aqui para proteger vidas. Uau! E aí, né, gente? E aí, né? Os caras estão lá protegendo a vida mesmo das outras pessoas. E aí a gente vê cidadãos que se acham melhores que os outros, porque ela diz melhor do que você. Ela diz engenheiro, cidadão não. Que, tipo, engenheiro civil também não é cidadão, né? Mas não, engenheiro civil é maior do que o outro ali, né? Ela tá querendo dizer isso. Então, engenheiro civil não. Melhor, cidadão não. Engenheiro civil muito melhor do que você. Você fala, gente do céu, qual é o valor dessa vida? O valor da sua vida, né? A gente né? Fala, meu Deus do céu, gente, mas como é que uma pessoa chega a pensar nisso? Eu me lembro muito daquela frase, assim, aquela frase famosa. Com quem você acha que você está falando? Tem um vídeo ótimo do Mário Sérgio Cortella que vai abordar sobre quem você acha que está falando. Gente, assim, é de uma empáfia que a gente fica maluco. Por quê, né? Continuando aqui, diferença entre ricos e pobres alcança maior nível em 30 anos, aponta OCDE. Então, desigualdade aumentou entre os 34 países da organização, numa tendência que prejudica o crescimento econômico. A OCDE apela para que governos invistam
em distribuição de renda e acesso à educação. Né? Então, esse órgão aqui, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, está dizendo que ali, né, aumentou muito a desigualdade entre pobres e ricos, né? Então, o valor, a gente está trazendo aqui de novo o valor entre ricos e pobres, né, gente? Qual é o valor do rico e qual é o valor do pobre para as pessoas, né? Qual é o valor da vida, na verdade, para essas pessoas, tá? E aqui eu trago para vocês também uma notícia bem... ela não é nova, na verdade, tá? Porque ela é do começo da pandemia do coronavírus. Foi a primeira pessoa que morreu no Rio de Janeiro, tá, gente? A primeira pessoa que morreu no Rio de Janeiro, ela era uma doméstica e pegou coronavírus da patroa no Leblon. Eu acho que vocês se lembram disso, né? Enfim, ela tinha uma idade avançada, não foi divulgado o nome da vítima, tá? Os patrões estavam na Itália, voltaram, né, dali da Itália, que era na época o foco, e a patroa e a empregada continuou trabalhando. Ela, olha só, deixa eu ler aqui um pedacinho para vocês ficarem tão incrédulos quanto eu. A idade avançada e os problemas de saúde de uma empregada doméstica de 63 anos não a impediam de percorrer semanalmente 120 quilômetros de sua casa humilde em São Miguel Pereira, no sul fluminense, até o apartamento onde trabalhava no Alto Leblon, bairro da zona sul do Rio, que tem o metro quadrado mais valorizado do país. Ali, ela trabalhou como empregada doméstica por mais de 10 anos, até a última segunda-feira, no dia 16, quando apresentou os primeiros sintomas do coronavírus e morreu no dia seguinte. A patroa voltara de viagem recentemente da Itália, país que já registra maior número de mortes pela doença, e aguardava o resultado do exame quando a empregada chegou ao trabalho no domingo. Então, a patroa estava com coronavírus, não dispensou a empregada, né, doméstica, que pegou o coronavírus da patroa e morreu. Então, a empregada foi a primeira vítima de coronavírus que morreu no Rio de Janeiro e pegou justamente da família da qual ela trabalhava. Tá? E aí, façam essa reflexão também aí. Qual é o valor dessa vida? A patroa e o patrão continuam, né? A gente não sabe quem é, mas continuam vivos. E infelizmente, essa senhora que já tinha uma idade avançada, 63 anos, trabalhava como doméstica, continuou trabalhando, mesmo na época da pandemia, e ela pegou o coronavírus e veio a óbito, infelizmente. Tá, gente? Esse caso ficou bastante famoso na época. Trouxe uma frasezinha, vocês sabem, né? Que é claro que a gente tem que falar sobre frases, que também é importante. Então, aqui, né, a gama de informações que a prof está dando para você. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação, ao invés de uma mera sobrevivência. Olha que frase legal do Aristóteles para você usar. E não usar aquela da educação que a prof sempre fala para não usar. Não usa. Olha que legal essa. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação, ao invés de mera coincidência, sobrevivência. Então, o que o Aristóteles faz a gente entender aqui, gente? Que quando o valor da vida, você viver, é a percepção e a contemplação da vida, ao invés só de sobreviver o dia após dia, entrar naquela rotina gigantesca que a gente mais tem, né, gente? Continuando aqui, então, mais um caso. Esse aqui, na verdade, faz bastante tempo, tá? Suzanne von Richthofen admite ter planejado a morte dos pais com os irmãos Cravinho. Nós três bolamos aquilo. Foi um caso que gerou uma repercussão no Brasil e mundialmente falando, gente, gigantesca. Ela tá presa até hoje, tá, gente? Ela, não sei se por conta do coronavírus ela saiu da prisão, porque alguns presos, vocês viram aí, que estão saindo da prisão por conta da pandemia. Alguns, outros continuam lá. E vocês sabem muito bem quem continua preso, tá? Então, na época, a própria filha tramou a morte dos pais. Na época, tudo admitia que era por conta do dinheiro, tá? E eu lembro que ela deu uma entrevista aqui pro Fantástico, tá até aqui embaixo, ó. Desde a época dos crimes, ela sempre falava, né, que os irmãos Cravinho como mentores do crime brutal, o que não convenceu a justiça, que a condenou em 2006, ó, tá vendo como é antigão isso aqui? No mesmo ano, ela deu uma polêmica entrevista ao Fantástico, da TV Globo, na qual ela era orientada para chorar para o seu advogado. Então, quando ela deu a entrevista, foi muito engraçado.
Foi muito engraçado, foi muito patético, na verdade. Ela tava com uma camisetinha de um ursinho na frente, uma camiseta branca com um ursinho na frente, toda, né, ali. E aí, ela tava com o microfone. E aí ela foi falar individual com o advogado, e o advogado disse pra ela assim, você tem que chorar pra parecer mais real. Ele falava isso pra ela, você tem que chorar, você tem que chorar. Se vocês quiserem, procurem esse vídeo na internet, vocês vão ver que é bizarro, bizarro, sabe, gente? Continuando aqui mais uma, tem uma fotinho dela aqui, e várias capas de revista na época, gente, também, ó. Várias capas de revistas. Aqui, né? Suzanne Louise von Richthofen, 19 anos, estudante de direito, classe média alta. Ela planejou e participou do bárbaro assassinato a pauladas de seu pai, engenheiro Manfred, e de sua mãe, a psiquiatra Marisia, tá? Então, olha lá a chamada jovem, rica e bela e cruel, né? E ali a fotinho dela. Mais uma aqui do lado, os mortos de Suzanne, né? Aí aqui vai falar um pouquinho sobre a ideia de quando ela foi julgada. E mais uma capa aqui, né? Mais uma capa não, mais uma sequência, na verdade, de fotos. Ela pequenininha, elas 3 aos 5 e às 18. Ela foi ao enterro dos pais, galerinha. Ela chegou a ir ao enterro dos pais. E depois foram vendo que, poxa, podia ter sido ela, tá? Um caso aqui em Florianópolis, talvez vocês se lembrem... Foi na antiga Fields, que hoje não existe mais, tá? Jovem morre depois de confusão em casa noturna no centro de Florianópolis. Foi lá na Fields. Aqui tá a carinha do assassino e aqui está a carinha de quem morreu, tá? Então, foi no banheiro da Fields, ele pegou, acho que foi um copo, acho que vou ler aqui. Desentendimento na casa noturna das Fields, no centro de Florianópolis, provocou a morte na madrugada desse sábado, de acordo com informações da polícia. Leonardo de Passos Pereira, 21 anos, e Diogo Cuiabano de Medeiros, 26, se esbarraram na saída do banheiro por volta das 4h40, quando Pereira quebrou um copo de vidro e atingiu a garganta de Medeiros, né? E o cara morreu no lugar, perdeu muito sangue, o SAMU foi lá, mas morreu no local. Então esse aqui foi o carinha que cometeu o assassinato, e esse aqui na época que morreu, né, gente? Então, quanto é que vale a vida? Você tá numa balada, esbarrou no cara, o cara pegou, quebrou o copo e tum. Qual é o valor da vida? Muito ínfimo, ínfimo, ínfimo. Aqui já tem mais um pedacinho de coisa, falando sobre a Fields, tá, gente? Aqui tem algumas fotos daqui do banheiro, né? E aqui a fachada, né, do estabelecimento na época. Caso Isabela Nardoni, gente. Esse caso também ficou muito famoso, tão famoso talvez quanto o caso da von Richthofen, só que aqui o contrário, né? O pai e a madrasta que jogaram a menina de cima do prédio, tá, gente? Após 5 dias, o julgamento que parou o Brasil chegou a um veredicto. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram condenados na madrugada do dia 27 de março de 2010 pela morte de Isabela Nardoni, de 5 anos, filha e enteada dos réus. Então, ela era filha do cara, né? No júri realizado no Fórum de Santana, o casal foi apontado como responsável por agredir, estrangular e jogar a menina do 6º andar do edifício Leblon, na zona norte de São Paulo, em 29 de março de 2008. Então, né, eles estavam presos desde aquela época, eles foram presos na hora, tá? E ficaram presos até o julgamento, porque tem gente que consegue, antes do julgamento, ser solto, né, ali por habeas corpus. Eles não, eles continuaram presos, e eles foram condenados ali, em regime fechado mesmo, tá? Ele foi condenado por 31 anos e ela por 26 anos e 8 meses, né? 31 anos e 1 mês e 10 dias em regime fechado. Cumprindo já o que já tinha cumprido, eles abatem o tempo de pena, tá, gente? Então, o próprio pai jogou a menina, estrangulou, na verdade, bateu, estrangulou, jogou a menina do prédio, tá? Do 6º andar do prédio, gente, o pai fazer isso com a filha fazer isso com o pai, é uma coisa bastante estarrecedora, né? Talvez essa palavra ainda seja muito fraquinha. Aqui a gente tem fotinhos dela também, tá? Aqui a carinha dela, certo? Então, ela era de 5 aninhos, uma menininha super novinha, né, gente? Aí, ó, na Parapolícia não há dúvidas sobre a morte de Isabela, foram eles. As capas aqui da Veja, tá? Por que eles mataram? Por dentro das mentes dos assassinos, Alexandre Nardoni e Ana Carolina. Então, aqui a gente tem, né? Depois do próximo slide aqui vai ser sobre essa ideia de matar mesmo, tá? O julgamento ficou muito, muito mesmo, gente, famoso isso, tá?
aqui condenados. Agora Isabela pode descansar em paz. Isso daqui quando, né, já tinha sido feito o julgamento mesmo. Comportamento violento. Existem pessoas naturalmente violentas cujo comportamento é simplesmente assim? Então, olha lá. Segundo o psiquiatra italiano Cesare Lombroso, que morreu lá em 1909, algumas pessoas são normais e outras nascem predestinadas a serem criminosas ou loucas, entre aspas. Na época desse rígido determinismo biológico, tentava oferecer ao mundo uma resposta sobre o problema das diferenças das pessoas. Não raramente, a sociedade humana tem grande dificuldade em admitir que essas pessoas pertençam ao mesmo grupo ordinário, preferindo-se acreditar que são loucos, tanto quanto os criminosos são pessoas estranhas e biologicamente diferentes dos humanos de bem, de nós mesmos e de nossas famílias, tá? Então, ele vai falar ali que as pessoas podem nascer predestinadas a serem criminosas, tá, gente? E aí, como a gente, né, vê essas pessoas que cometem, né? Então, a gente pensa ali no Alexandre Nardoni, que matou a própria filha, na Suzane von Richthofen, que arquitetou e matou, né, o pai e a mãe. A gente prefere dizer que eles são loucos, que não bate certo, né, não bate com as 10. Só que não, são pessoas, elas não são loucas, elas são pessoas que são seres humanos. Elas só são más. A gente costuma trazer essas pessoas como pessoas que não fazem parte do nosso ciclo. É claro que aqui a gente também tem pessoas que nascem com problemas mentais, psicopatas, né? Existe também. Só que o Alexandre Nardoni, ele não tinha psicopatia. Tá? Não foi atestado psicopatia nele, nem na Jatobá, que era a esposa dele na época, nem na von Richthofen e nem nos irmãos Cravinho. Não foi testado isso nele, eles não são psicopatas, tá? Eles são pessoas más. Existem, infelizmente, pessoas más. Então não pinte aquela pessoa que é má como um monstro, como monstra, porque ela não é. Ela é simplesmente, infelizmente, uma pessoa má, tá? E aí esse estudo tá dizendo pra gente sobre isso, tá? Fala um pouco sobre isso pra gente, tá? Agora, gente, tem algumas passagens aqui de uma crônica que eu gosto muito, e vocês já estão acostumados com essa crônica, porque eu já falei 1000 vezes pra vocês dela, que é isso. A crônica, a gente se acostuma, mas não devia, tá? É uma crônica da Marina Colasanti. Então, essa ideia que a gente tem, né, sobre a vida, sobre o valor da vida, a gente vai acostumando, infelizmente, com as barbáries que acontecem do nosso lado, com as barbáries que acontecem à nossa volta, né? E aí a gente vai acostumando com aquilo, que é isso que a crônica tá falando pra gente, tá? Essa foto aí, ela ficou muito famosa, até hoje ela é uma foto muito famosa, né? E aí a gente se acostuma a uma criança que morre. Mais pra frente a gente tem fotos de uma criança também que morreu, não sei se vocês viram, de uma criança que morreu tentando atravessar, né, dos refugiados sírios, uma criança que parece que tá morta perto do mar, assim, então a gente vai se acostumando à barbárie, infelizmente. Por quê? Porque isso vai se tornando algo muito comum pra gente. E não pode acontecer esse tipo de coisa, porque se a gente se acostuma com barbárie, o que mais vai levar a gente a fazer algumas reflexões? O que vai levar a gente a sentir empatia pelo outro, tá? O que vai fazer com que a gente seja essencialmente ser humano, tá? Então, olha só, a gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar na negociação de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todos os dias sobre a guerra, dos mortos, da longa duração. Então, o que a gente parte do princípio? Aceita os mortos. Quantos mortos a gente já aceitou? Quantos mortos a gente já aceitou nesse coronavírus? 70 mil, mais de 70 mil mortos aqui. E quando isso aconteceu, lá no começo, estávamos apavorados. E hoje, as pessoas estão furando a quarentena para fazer festa, né? Para ir para praia, enfim.
aceita-se o número de mortes e não tem simpatia, não se tem empatia sobre isso, né, gente? Sobre essas coisas. Tem mais um trechinho aqui pra gente. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar, se perde de si mesma. Então, né, você se acostuma com essa nova guerra, você se acostuma com esse novo número de mortos, para não ralar na aspereza. E é isso que a gente faz todos os dias, se acostuma com as coisas. Só que tem coisas que a crônica, na verdade, o grande mote dela, o grande tema dela, é a crítica de se acostumar. É uma crítica de que a gente não pode se acostumar com isso, tá? Porque é ruim. Você, como eu disse lá no começo, perde-se a empatia, perde-se o valor da vida. Ele fica perdido. Continuando aqui, algumas frases. Flor Bela espanca, a gente tem Franz Kafka, a gente tem Agatha Christie, a gente tem aqui o Pablo Picasso e o último aqui desse ladinho, a gente tem também o Carl Jung, todos eles falando, né? Se penetrássemos o sentido da vida, seríamos menos miseráveis. Olha que bonitinha essa frase. O sentido da vida é que ela termina. Kafka, né, gente? Óbvio. A essência... deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque eu não vou conseguir ler inteiro. A essência da vida é andar para frente, sem possibilidade de fazer ou intentar marcha atrás. Na realidade, a vida é uma rua de sentido único. Olha que bonitinha a Agatha Christie, nem parece ela, né? Nem parece a vibe dela, isso que eu quero dizer. O sentido da vida é encontrar o seu dom. O propósito da vida é compartilhá-lo. Então, né, a ideia é você achou o teu dom, já foi o sentido da vida. Agora é compartilhar. Se você ainda não tem um dom, né, ali pro Pablo Picasso, você ainda precisa encontrá-lo. Carl Jung. O indivíduo não realiza o sentido da sua vida se não conseguir colocar o seu eu a serviço de uma ordem espiritual e sobre-humana. Então, primeiro você, né? Primeiro na vida você. Outras frasezinhas Cora Coralina bonitinha. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas, né? Oh, que bonitinho também. Eu disse pra você que a gente vai terminar bem. Mais frasezinhas aqui. Aqui o Antoine Saint-Exupéry, que é quem escreveu o nosso queridíssimo Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Então, uma frase bem famosa ali dele, tá, gente? Depois, olho por olho e o mundo acabará cego. Mahatma Gandhi, essa frase é muito legal, porque ela faz uma intertextualidade com olho por olho, dente por dente, né? E aqui, olho por olho e o mundo acabará cego. Então, se você levar tudo a ferro e fogo, vai dar ruim. A Madre Teresa de Calcutá, a falta de amor é o maior de todas as pobrezas. E a última aqui desse ladinho é uma imagem, na verdade, dela aqui, tá, gente? Aqui também, né? E veja, eu falei pra vocês que a gente ia terminar bem, já estamos terminando. Veja qual é o incrível gato enfermeiro que ajuda os animais doentes. Olha que bonitinho a vida pra esse animalzinho. Gente, porque quando a gente fala vida, a gente pensa só em ser humano e tal, né? Mas não é. A gente tem que pensar também nos nossos animaizinhos. E olha só, conhecido como gato enfermeiro, gente. Ele fica ali junto, né, com os animais que estão doentes. Então ele fica ali junto pra acolher esses animais. Olha que sentimento bacana que esse gatinho tem. E depois dizem que os gatos não têm sentimentos. Olha só como isso é controverso. Olha como é controverso. Então, olha só. Em questão de poucas semanas, Radamenes ficou melhor e estava de pé, um gatinho saudável e novo em folha. Depois de ter sido curado, o felino adquiriu um hábito bastante peculiar no abrigo veterinário: ficar ao lado de outros animais doentes. De acordo com a doutora Luciana Kudziel, o bichano dorme junto com os animais resgatados, sejam cachorros ou gatos, e algumas vezes limpam as orelhas dele também, porque eles dão um banho um no outro, né, gente? Ai, que bonitinho. Então, olha o sentido da vida, né? Aí, pro gatinho. Ó, a fotinho dele. Olha, gente, que coisinha mais linda. O pretinho aqui, ó. Tá vendo que ele tá tomando soro, o branquinho aqui. E ele tá ali junto, ó. Ó, o cachorro aqui tá anestesiado. Ó, de novo com o gatinho aqui do lado. Gente, que coisa mais linda.
Ó, aqui, ele juntinho com a gatinha que tá convalescente ali, né? Pessoas, então essa é a temática de hoje. Eu espero ter feito vocês refletirem um pouco sobre isso, né? Feito vocês pensarem um pouco. Informatividade é o que não falta nesses slides aqui para vocês, tá? Quiserem pesquisar mais coisas também é interessante, certo? Então, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, né, gente? Lá no início da aula, não adianta eu só falar de estrutura de redação para vocês sem te dar o suporte técnico disso também. Sem te dar o suporte, o aparato teórico, o aporte informacional também, são as duas coisas, né? A disciplina de redação, ela trabalha essas duas coisas. Então, ela trabalha tanto a estrutura quanto o aporte mesmo de informatividade. Ela perpassa por várias coisas. Certo, queridos? Então, era isso. Um beijo da prof e até na semana que vem. Beijo, beijo.